Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa segunda-feira, semana começando e a gente de olho nos principais destaques, as principais movimentações que fazem preço no Ibovespa, no nosso mercado financeiro, as principais notícias repercutidas aqui com o nosso time. Uma semana começando um tanto quanto desacelerada, quando a gente fala de Brasília, logo depois de todo aquele empenho, toda aquela movimentação para aprovar a reforma tributária na Câmara dos Deputados e também no fim da semana, já quase no apagar das luzes da Câmara dos Deputados, a aprovação do CARF também, o voto de qualidade do CARF. Essa semana Brasília fica um pouco mais ali desacelerada, mas não que não tenhamos notícia de lá, principalmente porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma entrevista agora há pouco a um podcast da jornalista Natuza Neri, falando sobre como ele encarou essa situação da reforma tributária, como que é a relação dele em nível institucional com os parlamentares, também com o presidente do Banco Central, e falou também sobre, olha só, cortes de gastos tributários. Cortes de gastos. O ministro falou que espera equacionar as contas públicas no ano que vem, principalmente com a apresentação de planos para corte de gastos. Se, por um lado, grande parte das críticas dadas ao governo em relação às reformas, ao arcabouço fiscal, é em relação à expansão dos gastos, agora o ministro Fernando Haddad fala sobre corte nos gastos públicos. Além disso, um tema muito importante que o próprio ministro sinalizou nessa entrevista. Ele disse que espera dar andamento na segunda fase da reforma tributária, juntamente com a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Só lembrando que essa segunda fase da reforma tributária trata-se da reforma da renda, né? Onde havia muita especulação, muita conversa, muita discussão a respeito de possíveis tributações sobre lucros e dividendos. Será que agora teremos algum tipo de sinalização neste sentido? A gente lembra, lá em 2021, quando o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, fez essa proposta, ou pelo menos sinalizou a proposta de tributação de dividendos, como que o mercado financeiro se comportou, como foi a reação do mercado financeiro, principalmente nos fundos imobiliários, justamente por conta dessa isenção que a gente vê todos os meses no pagamento dos seus proventos. Claro que ainda teremos muita discussão a esse respeito, ainda vão ter todas as tratativas a respeito desse texto e, claro, como que vai ser efetivamente. Mas o ministro Fernando Haddad já deu essa sinalização que muito provavelmente no mês que vem, no mês de agosto, a gente vai ter sim essa apresentação desse texto da segunda fase da reforma tributária. Bom, além desse cenário econômico, político, a gente também tem, claro, o cenário econômico aqui dado pelo Boletim Focus, o IPCA, trazendo uma desaceleração, mais uma revisão para baixo, 8 semanas consecutivas de revisão para baixo no IPCA, enquanto a Selic, enquanto o Produto Interno Bruto, enquanto o dólar, pelo menos para esse ano de 2023, tudo se manteve do mesmo jeito que vimos na semana passada. Inflação, diga-se de passagem, é o tema da semana. A gente teve deflação lá na China, divulgado durante a noite de ontem, durante madrugada. A gente tem também o IPCA amanhã e, claro, temos também os dados de inflação ao consumidor e ao produtor nos Estados Unidos, ou seja, uma semana onde o foco vai estar na inflação. Interessante, né? Na China, deflação, a inflação caindo e todo mundo, pelo menos os atores do mercado na China, achando ruim, enquanto o Federal Reserve, enquanto o Banco Central Europeu, enquanto o nosso Banco Central aqui, o que mais queriam era ver a inflação caindo também. Por que desse movimento? A gente, claro, vai falar com o nosso time de especialistas que já está chegando aqui daqui a pouquinho. E, claro, né, a gente repercutindo os principais destaques também empresariais,
porque Petrobras, mais uma vez, na mira, né? Tem toda uma situação envolvendo uma disputa entre o governo, a presidência da companhia, conselho administrativo a respeito do preço do gás, que pode trazer algum tipo de interrogação a respeito de interferências. Além que a empresa divulgou agora há pouco um comunicado ao mercado também falando que está revendo a sua política de distribuição de dividendos, de remuneração aos acionistas e também não bateu o martelo como isso vai ficar a partir de agora. Mas diz que está vendo, que está analisando todas as circunstâncias, as situações e que em breve vai comunicar ao mercado se vai haver alguma mudança e que tipo de mudança será essa. Bom, esses são os principais destaques, os principais assuntos que a gente tem para repercutir aqui com o nosso time. Então já vamos chamá-los aqui. Alexandre Cabral, Marcos Saravalli já chegando aqui, nossos comentaristas, nossos economistas, para bater esse papo nesse comecinho de semana. Muito boa tarde, senhores. Muito boa tarde, Marcos Saravalli. Tudo em ordem? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Cabral. Boa tarde a todos. Tudo em ordem, tudo perfeitamente. Depois da goleada do Coringão no final de semana, estamos muito mais tranquilos. Pô, goleada, 1-0. Contra quem? 1-0, poderoso. Grande Galo. Mineiro. Pô, foi bom. E aí, Cabral? Bom, é sério, é bom mesmo. Boa Ganhar do Galo. Tudo bem, graças a Deus. Mengão empatou com o Palmeiras roubado, mano. Tadinho. O Everton Ribeiro não consegue mais andar. Quebraram o cara de um modo, mas o juiz acha que foi gravidade. A gravidade fez ele cair daquele modo. Senhores, já que estão falando em cair, vamos começar. Em gravidade e cair. A inflação caiu, né, no Boletim Focus. E vai cair mais semana que vem. A gente viu ali, né, toda a análise do mercado, né, os atores do mercado derrubando pela 8ª semana consecutiva. Inclusive, quem respondeu a pesquisa na semana passada colocou a inflação mais para baixo ainda, né? E amanhã é o dia do IPCA, então temos um olhar um pouco mais específico para esse dado de inflação. Ô, Cabral, sei que você está com a... Não, você está com o Focus aberto aí. O que você pode falar desses dados aí? Do HD. Vamos lá. Olhando aqui por alto, como é que é? Célula verde para 23 e 24. Porque quem mandou semana passada, vou melhorar. Semana passada no programa nós falamos 9,8, agora falamos 9,5. Mas quem mandou relatório para o Banco Central semana passada já fala em 4,90. Então, há uma chance considerável desse programa daqui a uma semana a gente está falando de 4,90 de queda de inflação. E há 4 semanas atrás era 5,42. Para ano que vem tá 3,92, está igual, mas quem mandou semana passada 3,83. Então, provavelmente... Se eu considerar o oficial, notícia boa de 23, notícia ruim de 24, 25 e 26. Se eu considerar quem mandou semana passada, boa de 23 e 24. 25 e 26 que lateralizou, né? Continua 3,60 do igual semana passada, 25. E 26 que o Banco Central ainda não fala, continua em 3,5. Então, notícia boa. No geral, notícia boa vindo de PCA, tá? Vindo da inflação em si. Então, bandeirinha verde lá para a queda da meta Selic. O Saravalli, inflação para baixo, pelo menos nessa perspectiva dos atores do mercado, traz um sentimento aí de que as coisas estão convergindo, né? Tá um pouco acima ainda da meta da inflação, mas essa trajetória de baixa tende a trazer um certo ânimo aí, né? Vamos colocar aqui em quantas semanas vamos entrar na meta de inflação, né? Chega? Chega, com certeza. Está caminhando para isso. É provável. A minha dúvida... Desculpa te cortar. Vai, termina que depois eu falo. Não, porque senão dá trabalho pro pessoal da edição, né? Vai lá, agora termina que depois eu falo. Agora já abriu para sua câmera. Vamos lá. Não, a minha dúvida é... A queda, muita coisa canetada. Como acabar a canetada, se lateraliza. Vamos ver a leitura de amanhã, né? Amanhã sai o IPCA... eu até coloquei uma provocação e a gente falou isso semana passada. Eu falei assim, o mercado acho que não está nem aí se é canetado, não quer ver a deflação. Lógico que a gente precisa ver núcleo, serviços, enfim. Mas tem deflação, não importa como. Lembrando, faz quanto tempo, né, que a gente não tem uma deflação? 1 ano.
Um ano, vai dar 11 meses? Junho, não, vai dar 10 meses? julho, agosto, setembro. Setembro foi deflação, então outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 9 meses. É. O nono a deflação. Então, eu acho que o mercado se vier deflação, que é a projeção, o consenso, o mercado não está nem aí, vai agradecer por esse dado de deflação. E eu não vejo caminhando muito... Porque até uma provocação hoje que eu fiz no Twitter, Felipe, de manhã, eu falei assim, pô, há quanto tempo atrás a gente estava na dúvida se ia ter redução da Selic em agosto? Né? O Héctor aqui, que é um dos nossos grandes amigos aqui, economista, talvez o famoso pessimista de plantão, né? Ele mudou drasticamente o call dele. O mercado também, né? A gente está vendo isso todo dia, toda semana. Agora a discussão é 50 basis points já é a discussão. E isso em quanto tempo? A gente está falando de um mês e meio para cá. Então, essa leitura de IPCA amanhã vai ser muito importante. Lógico, a leitura cheia também dos detalhes. Agora, o que me chama a atenção também, Felipe, que, de novo, acho que o mercado financeiro continua extremamente otimista, na bolsa, em todos os indicadores, todos os ativos. Mas é interessante que começaram a sair algumas pesquisas de confiança, né? Hoje saiu o FEComércio, por exemplo. Horroroso, né? Horrível, assim, a piora. E quando se fala de confiança, tem a confiança do momento, vamos dizer assim, do atual e as expectativas, né? As duas estão ruins, né? E a expectativa talvez esteja pior ainda. Ou seja, você pega algumas confianças, a economia real não está tão otimista quanto o mercado financeiro. Existe, de certa forma, esse desenquadramento, né? Essa divergência nas opiniões. Né? Se a gente pegar a opinião de quem está ali com a barriga no balcão no dia a dia, na economia real e do mercado financeiro. O mercado financeiro antecipando, talvez a gente tenha condições para isso, mas talvez não seja tanto ânimo assim como a gente vê na economia real. A economia real é extremamente defasada, atrasada, medindo por vários indicadores. Mas me chama a atenção olhar a confiança, né? E a confiança ainda retraindo, né? A confiança mostrando retração da confiança, aqui no caso do comércio particularmente, né? Mas aí vai uma pergunta, por que não para de contratar? Se eu não estou confiando no meu futuro, por que eu contrato o Felipe? Mas o que pode ser assim, pô, o cara queria abrir 20 lojas, hoje ele fala assim, pô, acho que eu vou no máximo abrir 10. Isso é retração. Pô, mas tá abrindo, né? Porque não para de contratar, ele tá ajudando a fomentar a economia. É retração também, né? Mas a confiança, quando você olha para frente, a confiança é composta por indicadores negativos, piorando, né? Mas a confiança do consumidor, essa do FEComércio é do comerciante, não do cara, do proprietário. Porque a da FGV não estava tão ruim, não. Da FGV de serviço estava boa. Está piorando. Pelo menos o indicador piorou. Em termos de comerciários, né? Mas é que talvez também, né, Saravalli, enquanto não chegar efetivamente alguma mudança na porta do cara, bolso, né? Ele não vai confiar. Não adianta, o mercado vive de expectativas, né? O mercado vive de projetar lá na frente. Agora, o cara com a barriga no balcão, enquanto o cliente não entrar... Não senti nada até agora. Então, do jeito que está, deve ficar. Então... E talvez até pro dono, assim, pro empreendedor, né? Pro empresário, mas também pro consumidor. Você fala, pô, como é que está meu cartão de crédito? Mudou uma coisa? Os juros do cartão de crédito? Não. Continua a mesma coisa. Mas o empresário não vê tanto esse otimismo. Por isso que eu volto a dizer... já falei muito semana passada. Essa semana a gente começa com a temporada de balanço dos Estados Unidos, né, acelerando. Mas quando começar a temporada de balanço no Brasil, pessoal, muito cuidado com as empresas, porque a gente não vai ver o resultado ainda melhorando. O operacional vai melhorar um pouquinho, mas talvez a gente não vai ver grandes melhoras em capital de giro. Para mim, o capital de giro vai ser o principal impacto negativo desse trimestre. Todo mundo financiando, tendo de gastar mais, acaba aumentando a alavancagem e eu não vejo tanto esse otimismo, a diferença. Tomara que o mercado financeiro esteja antecipando para a direção correta. Né? Então, que logo atrás, né? Sempre quando a gente fala, qual que é o impacto de uma mudança da Selic, quando a Selic começar a cair em agosto, talvez o empresário comece a mudar essa percepção de confiança lá para setembro, outubro, novembro, para final do ano, que é sazonalmente um pouco mais otimista. Né? Isso é normal. Mas a gente vê, de certa forma, ainda o empresário retraído nessa tomada de decisão. Né? Então, essa é a economia real. É importante a gente acompanhar esses índices de confiança. Né?
ainda no assunto inflação, e você muito bem citou, Saravalli, que fica no radar, obviamente, questão referente aos núcleos, à inflação de serviço, que segue bastante resiliente aí nos últimos indicadores, mesmo com toda essa trajetória de baixa, ainda é um ponto sensível quando a gente fala em Banco Central. E talvez por isso não tenha havido sinalizações mais explícitas, né, de queda de juros nos últimos comunicados, nas últimas atas. Tem, na visão de vocês, alguma possibilidade de repente, ter um número, né, dentro do IPCA de amanhã que acenda mais sinal de alerta no Banco Central do que abra mais espaço para haver corte de juros, já que todo esse ambiente está propício, está culminando num corte de juros? De repente vem um núcleo, de repente vem uma inflação um pouco mais acelerada na parte de serviços. Isso pode mudar uma ideia do Banco Central em relação a já sinalizado corte de agosto? Já, eu acho pelo serviço, que ele não falou de serviço na última ata. Se serviço voltar a vir muito ruim, ele vai voltar a falar, pô, tirei do radar e não devia ter tirado. Porque se você ver a última ata, tinha serviços na penúltima, com destaque, na última ele nem fala a palavra serviço. Então eu acho que esse pode assustar bastante se acontecer uma piora aí de inflação de serviços divulgada amanhã, tá? Vou tentar o lado do copo meio cheio, né? Sempre. Mas a gente já tem alguns sinais, não de recessão, mas sinais de desaceleração da atividade. Então, se ele começar a falar assim, pô, eu acho que já fiquei por muito tempo com esses juros altos e aquela atividade de serviço começa a ter algum impacto, né, em termos de atividade mesmo, talvez seja o lado do copo meio cheio, né? Até porque tem muita gente já falando, segundo tri, terceiro tri, vão ser com certeza trimestres mais fracos. Então, acho que é o lado do copo meio cheio, tentando olhar pelo olhar da inflação, um pouco a leitura na atividade, né? Então, se vier sinais de atividade já um pouquinho piores ou mais fracos, né? Como até a gente viu hoje durante a madrugada, na atividade na China, olhando a leitura da inflação. Então, o mercado agora deu muito peso, mas por que a inflação também está dando sinais? O mercado falando, pô, a atividade econômica na China está muito ruim. Então, tentando ter uma leitura do copo meio cheio para juros, mas lendo a atividade via inflação. Meio confuso, né, Felipe? Mas acho que deu para... Não, compreendemos, Saravalli. Entender a leitura, né? A audiência qualificada. Tentar ler a atividade via os dados de inflação que vão sair amanhã. Então, mas aí pode virar chavinha ou não? Tentando olhar para o copo meio cheio. Não, o mercado começar a precificar. Porque a China, a inflação veio ruim e o pessoal achou que então a economia não está andando. Exato. E aí vai precisar... Aqui, só se a inflação vier muito ruim. Porque ela já vai vir negativa, vir muito negativa. Porque ela já veio negativa pela Petrobras. Mas vir muito negativa para poder dar alguma mensagem assim. E lembrando que a Petrobras pega um aumento, né? Uma redução, não pega aquela última. A última que vai a partir de 1º de julho, né? Que foi no último dia de junho e aí não adiantou nada. Para esse IPCA, obviamente, para o próximo... Pode ser duas deflações, né? Pode ser. Quem pediu uma, levou 2. E teoricamente, vem uma leve deflação, né? 0,10, quase nada, mas já é alguma coisa. O copo sempre cheio. O que, por exemplo, se vier uma deflação, eu acho que vão ter mais argumentos para termos mais uma revisão no Focus na semana que vem, podendo caminhar pelo menos mais próximo ou já entrando dentro da meta nesse ano, né? Dentro dos 4,75. Perfeito. Saravalli, eu quero aproveitar que você citou, e o Cabral também citou, a China, e falar um pouquinho sobre esse cenário de deflação lá na China, porque eu bem falei aqui no começo do programa que o que a gente mais queria era um cenário um pouquinho de inflação para baixo, né? Uma deflaçãozinha aqui, Estados Unidos também quer uma deflaçãozinha lá, para tentar convergir para essa meta de 2% lá, para a meta de 3,25% aqui que a gente tem, Europa também. E aí na China veio uma deflação importante, um dado desacelerado, e lá o dado não agradou, né? Inclusive, tendo... estimativas de que o crescimento econômico da China deve vir pela metade. Já cortaram, algumas casas ali cortaram de 6% para 3% de crescimento, que para a China
Não é muita coisa, né? Então, por que essa diferença, né? Por que a gente quer tanto uma inflação mais para baixo e quando vê uma inflação para baixo em outro país não agrada tanto assim? Nunca está satisfeito, né? É. Sempre vem um indicador. Eu tenho a leitura aqui também que a gente acompanha muito aqui, Bolsa, né? B3 e Bovespa, e a gente tem um peso muito grande de Vale, sobretudo de Vale. A Petrobras parece que está incaível ali, né? Parece que não quer cair de jeito nenhum. Agora a Vale tivemos mais uma leitura de minério aí sim, acompanhando essa atividade mais fraca. Hoje, mais um dia de queda. E o mercado fica muito ansioso, né? Esperando, tivemos vários estímulos recentes na economia chinesa, mas não o suficiente para trazer essa expansão de demanda particularmente. Lembrando que também a economia chinesa, lembra que a gente falou aqui de siderurgia semana passada, também não é 1 bilhão de toneladas de aço que é produzido todo ano que fica na China. Então depende também de crescimento econômico mundial e tem uma participação grande de destino, né, de exportação também para os Estados Unidos. Então a economia chinesa depende deles cada vez mais, mas também depende da economia global, que a gente tem preocupação com a Europa e Estados Unidos em relação ao ritmo, se vai ter recessão e se o ritmo vai ser forte do tamanho dessa recessão. Então China também não vive sozinha, né, dentro desse mercado. Agora que os investidores, principalmente brasileiros e acionistas de Vale, estão esperando todo dia novos estímulos que eles veem, mas não o suficiente para trazer essa recuperação aí do ânimo, né? Tem um cortezinho de juro aqui, tem uma sinalização para mercado imobiliário lá, mas o estímulo mesmo que o pessoal quer ver ainda não, né? E a gente acompanha muito essa questão de revisões, né, de earnings, revisão de sentimento. Então a gente está com essa revisão de sentimento para a China para baixo. Então as ações, o mercado acaba acompanhando muito esse movimento de tendência. A tendência ainda é continuar nessas revisões para baixo. Quem tinha 7 passa para 6, quem tinha 6 passa para 4. As revisões ainda continuam para baixo. Você não vê mesmo com esses estímulos marginais aí, né, menores, você não vê nenhuma revisão. Não, eu estava com 3, agora vou passar para 4, para 5. Só quem estava com um cenário extremamente pessimista. Então ainda não vemos, né, não estamos acompanhando revisões otimistas das projeções, sobretudo de crescimento chinês. Então, com isso, né, os pessimistas vão ganhando a batalha aqui no curtíssimo prazo, né? E minério de ferro, todo dia, né, é um dia de alta para 3 de queda aqui, né? Essa relação do minério de ferro, né? Hoje, uma queda profunda. Um pouco mais né? expressiva. Um pouquinho mais expressiva. Eu até imaginei que a Vale poderia sofrer mais, mas você citou a Petrobras incaível aí, ô Saravali. A Vale cai, mas não abaixo de um determinado ponto ali, né? Provavelmente o investidor fica Impressionante. justamente isso. Saiu dado de atividade, então, mas amanhã a gente vai acordar com novos estímulos, né? Amanhã, porque por enquanto China ainda dorme, né? Quase 3 da manhã lá. Cabral. Pô, tô tentando ver dados chineses, que rolo, maluco. Eles não têm um texto assim explicando o que aconteceu com os dados da China, não. Sabe, um textozinho assim de apresentação? Só tem assim, eles têm números, e é tudo número índice. É assim, inflação preço consumidor base 100, agora foi para 100,2. Inflação do consumidor base alimento e tabaco, saiu de 100 para 101,2. Tá, pô. Sabe aquele papo? Eu tenho que fazer conta para descobrir a inflação dos caras, maluco. Se você for nos Estados Unidos, você vê lá, inflação menos 1%. Se você for no IBGE, você vai ver inflação menos meio. O deles é tudo número índice. 100,2, 101,2, 99,8, 99,9. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ir para a calculadora e ficar 96,1 dividido por 100. Pô, me dá uma semana de folga para ir lá ajeitar isso para eles? Aí você vai ver relatórios de divulgação de dados históricos. Só tem do mês passado. Eles colocam um, acho que arrancam o outro. Não tem desse mês ainda. Eles não estão justificando ainda a inflação desse mês. Então eu queria falar mais detalhado assim, o ferro subiu, a gasolina caiu na China. Eu vou ficar maluco fazendo conta. 4 horas da tarde eu não acabei o programa ainda terminando de explicar um produto. Mas de uma forma resumida o que o Saravali falou, a inflação lá nesse momento é ruim. No caso da deflação. Que significa que o consumidor não está comprando, empresariado para poder conseguir vender está baixando o preço. Então, infelizmente, essa notícia não é boa para o mundo nesse atual momento. Porque não foi uma deflação canetada da Petrobras, foi uma deflação porque não tem comprador do outro lado.
Isso é uma droga. Essa é uma inflação de demanda. Essa é uma inflação de demanda. A demanda não está tendo, vou baixar preço para ver se puxa essa demanda de volta. Não está vindo até agora. Então, infelizmente, é ruim. Eu queria ver aberto. Vou ver se para amanhã eu consigo isso aberto, maluco. Mais prático, não ter que ficar fazendo 500 contas. É interessante que a gente já vem falando dessa questão da China, né? Essa desaceleração da China já reiteradas vezes. Cada dado novo que sai da China fala, olha, então, sinaliza desaceleração. Aí vem PIB, então, desaceleração. E aí dado de PMI, desaceleração. E aí inflação, desaceleração. É um contexto desafiador no cenário global, porque se a gente está falando de China, né, acaba mexendo com todas as expectativas também, não só Brasil, mas no mundo inteiro. E aí, se for replicando, né, esse cenário de desaceleração ao longo dos tempos aí, né? Agora, não dá também, e aí é uma pergunta que eu quero fazer para vocês, não dá também para falar, pô, a China está ruim agora, ou estava ruim, está desacelerando já há algum tempo, né, alguns meses que a gente vem falando disso e tal, vai ficar sempre assim. Uma hora, talvez há uma mudança, há uma melhora nesse ambiente, nesse sentimento, né? Mas eu acho que se o mundo não ajudar ela sozinha, não sei se consegue se ajudar. Porque, pô, aquele negócio do setor bancário me assustou muito. Que aumentou a inadimplência de pessoa física acima de 30 dias. Então, eu não sei se a ajuda vai ter que vir também muito de fora. Porque se eu tô dando calote, é porque eu não tô tendo condições de pagar. Aí você vê dado seguinte, dado de inflação. Deflação forçada por falta de comprador. Então eu vou incentivar o quê se o consumidor está com medo de comprar? Por isso que o índice de confiança do consumidor é absurdamente importante. Porque é ele que dita o ritmo. Se o índice de confiança dele aumentou, ele compra casa e carro que ele faz a prestação. Se diminuiu, ele só compra à vista. Então, não sei. Eu acho que o mundo vai ter que dar uma ajudada à China. Eu acho que só a China sozinha, não sei se anda, não. Eu digo, estímulo interno para consumidor, não sei. Se o mundo não ajudar a embalar, eu não sei até quanto ela sozinha consegue. Não estou dizendo que o PIB da China vai cair, mas vai ser revisado para baixo para mim várias vezes até o mundo ajudar. Quando o mundo vai ajudar, não sei. Saravá. E algumas notícias também até acho que é o nome de um blog, então não vou usar esse nome não, mas da parte militar, né? Durante o final de semana, vocês acompanharam também. Não, o que houve? Não, começando a falar que a China também está se posicionando para uma possível guerra, aumentar os conflitos, né? Principalmente aumentar o distanciamento com os Estados Unidos, né? Eles estão meio que esperando os Estados Unidos cada vez investir mais no caso da Ucrânia para fazer algum movimento militar. Mas aí até saiu na mídia de alguns blogs aí importantes ao longo do final de semana. Mas a gente já teve, né, governos americanos mais próximos, mais distantes, mas é sempre uma questão. Fica, acho que, um pouco mais concentrado em questões comerciais do que além disso, né, do que militar. Mas são sempre questões que a gente precisa acompanhar, né, em relação relacionamento China e Estados Unidos. Mas nada além disso, né? Nada eu acho que vai né? ser aquela relação. Você já viu aquele cachorro que briga com o portão fechado? Aí o portão abre e cada um vai pro seu lugar? Porque eu acho que não interessa a guerra para nenhum dos dois, mano. Porque teve uma questão de AI, né? Uns 15 dias atrás para cá, né? Então, Estados Unidos dificultando a exportação. Aí a China dificulta a importação de 2 minerais pela Europa, e aí fica... É uma guerra mais comercial, exato, né? A situação de defesa pelo ainda não progrediu, né? Muito mais comercial. Esperamos que fique por aí, né? Tomara, não se desenvolva além disso. O mundo não precisa de um conflito entre simplesmente Estados Unidos e China nesse momento. É do tipo assim, quem acabar com o mundo primeiro, valendo, pá! Aí antes do A, do pá, o mundo já acabou. 2 botõezinhos e já era. Bom, 3 horas em ponto, a gente agora vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente segue aqui nesse bate-papo, nessa discussão sobre o cenário econômico, e daqui a pouquinho a gente traz o nosso convidado
para expandir um pouco a nossa conversa. Você que está nos assistindo, obrigado pela audiência e continue aqui com a gente, porque o nosso intervalo é rapidinho. O BMC Market volta já já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Vortex Beyond. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro, em parceria com a B3, que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. BMC News, informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 3 minutos. Já vamos chamar nosso convidado aqui para participar da conversa, Fabrício Lodi, professor, consultor de investimentos, já está aqui conosco. Fabrício, seja muito bem-vindo, muito boa tarde para você. Prazer falar novamente contigo. Boa tarde Felipe, boa tarde Saravalli, boa tarde Cabral. Satisfação estar de volta aqui. Boa tarde. Bater mais um papo com vocês. Satisfação é nossa. Ô Fabrício, tem uma informação importante que saiu mais cedo, inclusive, do próprio Fernando Haddad, ministro da Fazenda, comentando a possibilidade de dar andamento na segunda fase da reforma tributária, onde reforma faria uma mudança ali na tributação sobre renda. A gente lembra que houve uma discussão a respeito disso lá em 2021 com o próprio ex-ministro Paulo Guedes, onde o mercado acabou ficando um tanto quanto assustado com essa situação de talvez ter tributação em cima de dividendos, tributação em cima de lucros também aferidos com negociações no mercado financeiro, e isso acabou trazendo ali um certo impacto na Bolsa. Hoje o ministro fala sobre isso e a gente, claro, depois dessa tramitação até rápida da primeira fase,
Queria saber como que você avalia essa situação, o que será que podemos ter de novidades, surpresas? Será que a gente vai ter alguma movimentação específica a respeito desse tema que pode trazer algum tipo de pé atrás do mercado financeiro com novas tributações? Como que você vê essa possibilidade? Bom, a questão do dividendo ela é sempre uma questão que ela desperta bastante esse discurso, né? Esse debate entre os investidores aí sobre vai tributar, não vai tributar. Muita gente gosta do dividendo pela questão justamente tributária, não é tributado. E, na verdade, ele é tributado lá, dentro da empresa já, né? Então, até 1995, o dividendo era tributado aqui no Brasil, né? Então, depois da mudança ali, quando houve aquela desindexação ali da inflação, que foi criado o JCP, né, para acompanhar isso aí, que o dividendo, então, deixou de ser tributado. Na minha opinião, é meio que fato que, em algum momento, o dividendo vai começar a voltar a ser tributado. Eu acredito que isso vai acontecer. O maior ponto aí está na questão se a carga tributária vai aumentar para a empresa ou se ela vai diminuir. Muita gente fala assim, mas tem que tributar o dividendo, é só o Brasil, se eu não me engano, a Letônia e eu acho que é Brasil, são Brasil e mais 2 países aí que não tem o dividendo tributado. E acabam comparando a gente, né? O Brasil colocando num bolo, olha, tá vendo? Nos Estados Unidos é tributado, na Europa é tributado, mas nós temos uma carga de imposto ali, ainda diferente do que acontece nesses locais, né? Então, eu acho que se, né, nessa segunda fase aí aqui a gente vai tratar da reforma sobre os impostos sobre a renda, e isso acontecer de uma forma que consiga desonerar a empresa, como a gente está fazendo na reforma tributária agora, vamos simplificar para ficar mais fácil, para tirar essa acumulatividade. Faz sentido, não tem problema ser tributado. A diferença é que, em vez da empresa pagar ali dentro, se alivia ali e passa para o contribuinte pagar aqui. Eu não vejo como um problema. Claro que para o investidor, eu não pagava imposto, agora eu pago. Né? Mas é um debate que ele não sai de pauta, e eu acredito sim, né, numa chance muito grande, isso aí ser tributado. Num primeiro momento, quando isso vier à tona, né, tiver na mesa para acontecer, eu acredito que as empresas de dividendo possam sofrer, sim, alguma variação, uma volatilidade um pouco maior aí nas cotações, até que o investidor consiga apurar, calcular, entender realmente qual vai ser o impacto aí, até a própria empresa se posicionar aí perante seus acionistas. E o que pode começar a acontecer nesse cenário é a gente ter algo mais, supondo, né, que a gente vá trabalhar aí no cenário, olha, desonera a empresa, agora vamos passar aqui, melhora a questão aqui tributária da empresa, quem vai pagar o imposto sobre dividendo ali é o acionista ali na ponta. Esse cenário ficou bom para a empresa? Talvez a gente comece a ver aqui no Brasil algo mais parecido como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A empresa buscando outra forma aí de remunerar o seu acionista, talvez com mais programas de recompra, ou bonificação trabalhando ali para tentar gerar ali dentro e depois deixar para o acionista em si decidir que hora que ele vai querer recolher esse imposto, né? Que ele vai vender parte dessas ações, vender uma posição e fazer esse estudo aí tributário no final das contas. Então, não acho que é o fim do mundo, eu acho que pode fazer sentido, sim, ser tributado, desde que seja feito, claro, da forma correta. Aí eu te faço uma pergunta. Eu vou carimbar a tributação ou o fundo imobiliário entra no embalo? Porque fundo imobiliário não tem nada antes. Ele vai passar a tributar dividendos? Ou eu vou dizer, fundo imobiliário está isento da nova regra? O fundo imobiliário é um ponto, né? E esse é um instrumento que o público, que os especialistas vêm dizendo que a tributação, sim, dos dividendos do fundo imobiliário mataria, inviabilizaria os fundos imobiliários, né? Esse apelo que tem da renda aí. Que foi o que aconteceu já na época do Paulo Guedes, como o Felipe estava falando, né? A maior discussão era essa questão dos fundos imobiliários, aí como é que ia ficar. Isso é um instrumento aí, assim como a gente teve um monte de exceção dentro da reforma tributária aqui em setores, vamos ver como é que isso vai ser tratado lá. Nesse caso, inviabilizaria, assim, tornaria menos atrativo o fundo imobiliário, eu acho, com certeza. Somente de papel, né? Porque se for de tijolo, ok, você está no projeto de shopping, prédio comercial, você ainda tenta dar uma desculpa, mas de papel
Fundo de papel, por isso só quer dividendos, meu irmão. Dividendos e um pouco a rentabilidade da cota. Esse é um risco para esse setor, né? Para essa classe de produto. Fabrício, eu posso tradicionalmente mudar totalmente de assunto? Voltando um pouquinho para a semana passada em relação à reforma tributária, eu vou fazer uma pergunta que eu recebi, né? Eu já até te falo, recebi várias vezes e eu te falo até a minha resposta. Minha resposta foi calma, né? E a pergunta é assim, muita gente querendo já antecipar, principalmente investidor de bolsa. Mas Marco, Fabrício, né? Passando para você, qual que é o setor mais prejudicado, pode ser beneficiado, vamos antecipar, enfim... Que resposta ter para esse tipo de pergunta nesse momento, né? Tá certo que algumas ainda a gente vai saber, lei complementar, transição, enfim, né? Mas o investidor de ações ou de bolsa, principalmente, né? Que recado passar para ele em relação à reforma tributária? Saravalho, eu vou ser muito honesto com você, né? Com todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Eu tenho empresa, eu tenho comércio, eu também sou produtor rural, né? Até agora eu não sei nem como eu vou ser impactado nos meus negócios, né? No final das contas, ali na última linha. Mas dentro do que a gente tem ouvido, do que eu tenho ouvido, do que eu tenho observado, do que eu pude ler esse final de semana para acompanhar mais, porque estou num momento agora que está demandando bastante minha atenção lá no agro, né? Essas pequenas janelas. Então, eu sou produtor de manga, então nós estamos em época de poda. Mas o que se tem visto é que talvez as empresas... a conta na indústria, né? Os setores talvez que vão se beneficiar mais é o setor produtivo, o setor da indústria, e a conta vai ficar, até onde eu entendi, talvez ali para o setor de serviço, né? Pode ser mais onerado. Então, hoje, a gente fala aí talvez em bancos, seguradoras, pode ter um impacto maior aí na questão de tributação, mas, de novo, a gente está falando de um horizonte muito longo, né? Uma transição, a gente está falando até 2033, até lá ainda as coisas vão acontecer, a gente tem que passar pelo Senado, ver o que vai mudar, não tem nada muito 100% definido para a gente saber o que vai acontecer na ponta. Eu, sinceramente, estou longe de ser um especialista tributário aí, acabo contando aqui com auxílio de escritório para poder me orientar aí nesse conjunto. Também ainda estou incerto o que vai acontecer, mas aparentemente o que a gente tem é que o setor de serviços, né, pode ficar com parte dessa conta aí para compensar esse efeito aí da perda ali da não cumulatividade, né, que vai acontecer na indústria. Mas eu não acho ruim a reforma tributária, eu acho que a simplificação ela tem que ser o caminho, ela é um caminho para facilitar, para tornar a gente aqui, para tornar o país, primeiro, um ambiente propício para negócio, e eu acho que esse tipo de quem vai pagar a conta agora acaba se equacionando aí ao longo aí dessas discussões. Vamos torcer para isso. O que eu digo é o seguinte, né? Não adianta se desesperar e tomar uma ação na Bolsa agora, como a gente viu ali outubro, novembro, véspera de eleição, carteira Lula, carteira Bolsonaro, né? Então todo mundo pregava o caos em tudo, pregava que Petrobras ia derreter, que Banco do Brasil ia derreter, e Petrobras e Banco do Brasil carregaram aí a Bolsa nesse primeiro semestre. Então, muito cuidado com tentar antecipar esses movimentos aí ou essas conclusões. Essa é a minha opinião. Parafraseando o Saravalho, calma. Calma. Calma, a resposta sim. Sempre calma. Calma. Né? Vai lá, Saravalho. Querendo antecipar 10 anos, né, Felipe? Ô, Fabrício, só mais uma também mudando de assunto, mas se conectando aqui um pouco em relação ao CARF. Você acha que o CARF é uma solução, uma alternativa para a parte fiscal desse ano? Como é que se traduz isso em termos de arrecadação, enfim? Porque também são valores que a gente, acho que todo mundo reconhece, são bilionários, mas como é que é a velocidade, o que se esperar depois dessa decisão também da sexta-feira, do final de semana, em relação ao CARF? Saravalho, eu não sei precisar isso para você, não consigo dar uma opinião sobre esse assunto aqui do CARF, né? Eu acho que isso é um ponto positivo para o governo, né, essa briga aí. Agora, se ele vai conseguir resolver esse problema até o final desse ano, eu, sinceramente, aqui, eu fico vendido nessa operação. Foge ao meu controle aqui. É positivo para o governo, não sei se cabe discussões ainda, né? Cabe discussão no Senado, vamos ver como é que vai caminhar isso aí. O Fabrício, voltando uma casa e ainda especulando a respeito da reforma tributária, na sexta-feira a Bolsa subiu bem, né? Inclusive salvando a semana
de mais uma queda aí, até subiu na primeira semana, né? Voltando aquele movimento, né? Depois de 9 semanas de alta, uma quebrou ali, aí voltou na semana passada. Mas na sexta-feira a gente via várias empresas ligadas ao setor de supermercado, né? Varejo alimentar, e algumas pessoas já falando assim, poxa, mas é por conta da saída, né? Da alíquota zero, tributação, isenção na cesta básica, isso vai atrair as pessoas, e aí já projeta uma série de coisas. Claro que ainda não tem uma definição sobre isso, mas é o que você falou, né? Calma também para analisar. Mas as pessoas já tirando algumas conclusões, né? Você acha que talvez esse setor possa ser algum dos beneficiados justamente por ter essa possibilidade de ter essa isenção na cesta básica, mais pessoas vão correr atrás de comida, enfim, e melhorar esse setor? Os investidores tendem a querer antecipar esses movimentos, né? A gente viu o varejo de consumo aí em maio também performando bem, vinha numa queda acentuada aí desde outubro do ano passado, né? Aí a gente teve essa antecipação, todo mundo correu tentando, vamos apostar nesse início do ciclo de queda, no ciclo de queda de juros, e antecipou e já está realizando, né? A gente já vê essas ações caindo bastante aí desse último rally. Agora, a mesma coisa está acontecendo com essas empresas de alimento. Todo mundo, né, se veiculou bastante no cenário de que o impacto ia acontecer na cesta básica, de que ia ficar mais caro, de que isso tudo ia acontecer. E agora, se não, nós não vamos onerar, pelo contrário. Então, eu acho que o investidor vai tentando fazer esse movimento. O segmento de atacarejo, consumo, é um setor bastante interessante, vem se desenvolvendo bem no Brasil, né, trabalhando. Acho que tem um potencial, sim, vamos dizer assim, né, de performar bem, até melhor do que o outro tipo de consumo que a gente vê aí, o consumo de roupas, o consumo de eletrônico. E eu acho que, sim, tende a sair na frente, tende a se manter aí, se caminhar para esse sentido de performar bem. Agora, os investidores estão antecipando, de novo, é um projeto que a gente tem que passar ainda Senado, ver o que vai acontecer, ver essa segunda parte, ver tudo que vai acontecer. Como é que, para isso acontecer, como é que vai ser desenhado tudo isso, como é que vamos falar assim, o desenho ali dentro da empresa para chegar a burocracia para chegar nesse produto não vai acabar onerando em outra ponta ali dentro para chegar no resultado final. Mas, de novo, o mercado gosta de especular, mas o mercado gosta de sair na frente, os investidores gostam de tentar antecipar o pulo, mas eu acho que sim, isso é uma notícia positiva, pelo menos a gente não impacta a cesta básica, que afeta aí diretamente, a gente sabe aí, a classe mais baixa, afeta em geral a população aí, a comida. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher varejo hoje, seria um setor que, dentro desse segmento, seria o setor que eu estaria mais de olho aí. Os outros tá meio complicado, né, Fabrício? Olhando... porque o ambiente principalmente de os queridinhos ainda, apesar ali, da né? gente ter uma perspectiva do ciclo da queda de juros, né? O ambiente de consumo ainda está incerto. Vamos ver, essa final de sexta-feira agora a gente tem a divulgação de vendas do varejo. Vamos ver se a gente começa... O Cabral agora há pouco falou de confiança do consumidor, né? Agora a gente vê vendas do varejo, vamos ver o que está acontecendo, se isso aí pode começar a dar um sinal de melhoria, né? Não basta só o ciclo cair aí, se o ambiente, em geral, não ajudar aí as companhias a performarem, né? A continuarem crescendo. Eu acho que varejo de moda pode estar no mundo separado. De moda? Arezzo, por Cabral, exemplo, Vulcabras. Arezzo, Vulcabras, elas podem estar no mundo separado. Mas é mais nichado, né? Como varejo eletrodoméstico, para mim, é draga. É draga total. Não, eu concordo, que eu acho que Vulcabras, mas ainda assim a gente vê problemas à parte, né? Alpargatas também aí sofrendo, mas eu acredito sim que o varejo de moda, por isso ele mais nichado, aí a gente tem talvez um prêmio melhor aí, um sofrimento menor, uma luz no fim do túnel um pouco mais visível, né? Boa. Até é interessante, né, que vocês estão comentando de varejo, né, e nos últimos anos até
tinha uma expectativa até, por exemplo, de eventos específicos. Black Friday vai impactar bastante as empresas, ou como vai ter daqui a pouco, né, o Amazon Prime Day vai impactar a empresa e aí os investidores ficam mais de olho nas empresas, né? Na Amazon, por exemplo, sobe a ação e isso não tem acontecido, né? A gente até saiu uma reportagem, eu estava lendo agora há pouco, sobre esse efeito, né? Que não necessariamente essas ações específicas estão trazendo tanto retorno para os investidores. Talvez para a empresa, né? Mexe um pouco com o clima, faz uma movimentação ali, mas para investidor, efetivamente, não está fazendo tanto efeito, né? Eu acho que virou mais um evento de marketing, né? No sentido para perpetuar, né? Ou para consolidar a marca, porque realmente, né, o ambiente de consumo está difícil. Eu, dentro do meu... De novo, eu parti para um outro nicho agora, mas que é a ponta ali, eu trabalho com distribuição de peças de linha pesada, tá? Ali na ponta. E a gente viu aí o sistema, essa questão do incentivo para os veículos, que do lado dos caminhões e ônibus ele foi ruim, né? Ficou bem abaixo da expectativa aí. Porque literalmente, né, é um público ali, o caminhoneiro, não estou falando da transportadora, né? Estou falando do caminhoneiro ali que está com o caminhão mais antigo, ele literalmente está vendendo almoço para comprar a janta. Então, e o que eu tenho sentido em geral, eu tenho acompanhado, é que está acontecendo uma busca por mais prazo, né, por maior prazo, por conta do endividamento. E você pega esse segmento ainda e fala assim, olha, eu estou endividado, né, eu preciso do frete, mas eu preciso trocar um pneu, eu preciso reformar o caminhão, eu preciso trabalhar, e ele está trocando outro tipo de consumo. Né? Falei, eu preciso para essa necessidade, mas eu também preciso de prazo aqui. Então, talvez a gente pense muito na gente aqui. Não, estou aqui na frente do computador, tem o Prime Day, eu tenho a Black Friday, mas eu estou sentindo dentro da economia, ou dentro do meu mundo aqui, né, no interior de São Paulo, tem acontecido isso, né? Uma queda no consumo e no momento também assim, uma necessidade de estender, de eu tentar financiar esse cliente por mais tempo, né? Ou de eu controlar ali na inadimplência, e a inadimplência está aumentando. E isso tem acontecido em geral, né? Se esse cara está com um problema aqui também, ele está cortando outras coisas em algum ponto. Se ele não está conseguindo nem arrumar o veículo de trabalho dele, né? O meio de trabalho dele, está estourando em outras pontas. A gente está vendo aqui na nossa microeconomia aqui no interior. Então, por isso que eu acho que esses eventos têm feito pouco efeito para o investidor agora no preço da ação. Eles estão se tornando mais, né, dado o ambiente econômico aí, essa situação, mais um evento de marketing, né, de consolidação. Estamos aqui, né, do que efetivamente aí, acho que de grandes promoções, né? Porque não adianta eu partir para uma promoção se eu não tiver como pagar, né, não tiver como comprar. Então, eu acredito que está havendo aí um pouco mais de insegurança e o pessoal segurando. Vamos ver aí o que esses números vão trazer para a gente do que está acontecendo no consumo. O Fabrício, até falando de números, e pegando um pouco as companhias de capital aberto, daqui a pouco a gente tem a nossa temporada de balanços aqui, né? E aí eu ouso dizer que a gente vai ter dois momentos, né? Uma fotografia, que talvez não seja tão boa assim, e um filme, né? O mercado está querendo olhar só para o filme. Como é que você vê a fotografia, como você está falando, talvez até do lado do endividamento, desse custo de capital? Assim, não passou ainda, né, no balanço das empresas, por enquanto. Então, como é que você pode, né, ver e o que a gente pode esperar de reação, né, desses resultados agora? Como você falou, tem varejo agora na sexta-feira, enfim, vários indicadores, mas a fotografia ainda não mudou, né? Praticamente a mesma fotografia do primeiro tri, né? Na verdade, no primeiro tri a gente tinha uma expectativa muito ruim, né, de resultados. Então o mercado jogou lá embaixo as estimativas e acabou surpreendendo, né? Agora o mercado, de certa forma, parte do mercado está otimista com o que vai ver, mas eu concordo também aí com o Saravalho, mais uma vez, né? Dizendo que eu acho que o pior não passou na fotografia, o resultado ainda vai sofrer, né? Talvez, acho que os bancos, o pior tenha passado, a gente possa ver como o Bradesco sofreu demais ali, ainda tinha o efeito americano, tinha tudo, talvez a gente, tri contra tri, a gente vai ver uma evolução, principalmente no setor dos bancos, mas isso eu acho que não pode enganar, né, na fotografia aí. Mas o filme eu acho que é positivo, eu acho que o que a administração das empresas devem passar agora nesse
nesse call de resultados que está por vir, justamente isso, né? Que, olha, eu acho que o pior ficou para trás, né? Com commodities, com dólar nesse nível, tudo que está acontecendo, com o arrefecimento da inflação, com o início aí da queda dos juros. Eu acho que o que as companhias e a administração vai vender é realmente agora um filme aí, olha, não percam aí em breve nos cinemas. Então, mas a fotografia eu acho que vem ruim, sim, Saravalho. Inclusive, talvez surpreendendo mais do lado negativo do que no primeiro trimestre, quando a gente estava muito pessimista, né? Então, eu acho que os bancos podem ser... trazer aí um alívio de que está melhor, justamente, que os bancos eu acho que vão vir melhor que o primeiro trimestre, pode dar um alívio, mas em geral aí eu acho que os resultados ainda vêm bem pressionados, né? Bem pressionados ainda. Vamos ver como é que... Mas o filme eu acredito também ser mais positivo. Mas vem melhor do que o segundo TRI de 22, se eu comparar TRI com TRI? Não. Vem pior. Eu vou a base do primeiro TRI foi alta, não ano contra ano. Aí né? Eu entendo comparar. Ano contra ano. Vai ser bom ou ruim? Não, aí eu acho que eu entendo. O primeiro ainda. TRI, a base subiu. Então, pode ser que conta primeiro TRI não fique bom. Mas conta segundo TRI do ano passado. Não, mas vai ser bom ou ruim? Cabral. Conta segundo TRI. Vem pior nos dois, então? Tanto conta primeiro TRI de 23, contra segundo TRI de 22. Vem pior nos dois. Vem melhor que primeiro TRI de 23, pior que segundo TRI de 22. É muito TRI na cabeça. Mesmo o primeiro TRI, a base é alta, ainda suba essa base. Não, no primeiro TRI desse ano a gente teve estou falando dos bancos. Os bancos a gente teve resultado um geral terrível, correto? Eu acho... Não, a gente vem pior que o primeiro TRI desse ano dos bancos foi bom pra caramba. Tirando o Bradesco. Não, tirando o Bradesco, eles foram ganhando dinheiro demais. Pô, Itaú foi recorde... Itaú recorde, Banco do Brasil recorde, BPAC recorde. Não, mas eu acho que nós vamos ter um segundo trimestre melhor dos bancos. Melhor ainda que foi no primeiro? Do que o primeiro TRI. É porque Bradesco e Santander. Mas eu acho que no geral. BPAC foi recorde, Itaú recorde, Banco do Brasil recorde. Você pega tudo junto ali, se melhorar Bradesco e Santander. Só de não ter Americanas já vai dar uma boa. O efeito Americanas passou. Exatamente, já tem um ganho. O guidance do próprio Banco então do Brasil pode chegar a quase 10 bi de lucro. Mas nós podemos ver Itaú e Banco do Brasil com quase 10 de lucro? Eu acredito que eu acredito que os bancos, sinceramente, a minha expectativa para os bancos agora no segundo trimestre é essa melhora, assim, em relação ao primeiro TRI já. Eu ouso dizer também que eu já falei aqui, né, Felipe, o Cabral, semanas anteriores, que veio uma raquetada de tesouraria aí que vai pegar muita gente. Muito no pré, né? E aquele dinheiro que ninguém consegue projetar, né? A analista não consegue projetar ganho de tesouraria. Vai aparecer num trimestre só. Eu acho que é um setor que vai trazer uma perspectiva boa, né? Um resultado bom. Mas eu tenho dúvida que eu acho que no setor industrial ainda, consumo, a gente vai ver os números difíceis ainda. Entendeu? E mais o filme pior projetado. Que o primeiro TRI. Ou no mesmo nível, Cabral. Então o setor industrial vai vir de lado. Melhor então. ainda. Tá. Talvez a Vale venha com pior, o que a gente viu, né? Com a queda do dólar, com o minério estagnado, alguns pesos pesados aí sofrendo. Mas eu acredito sim que no geral ainda a gente vai estar muito próximo do primeiro trimestre ou sofrendo ainda. Que essa fotografia ainda é ruim. Salvo pequenas exceções aí, né? Salvo algumas exceções como os bancos, na minha opinião. Cabral. Não, isso que eu queria saber. Então, banco, na verdade, 3, né? 3 grandes, que pode ter mais recorde ainda. Pô, bom saber. Itaú, Banco Brasil, acho que chance grande de... Porque o próprio BB, ele já passa guidance, né? Então, e o guidance, acho que está bem conservador, o Banco Brasil. Mas ele vai crescer lucro esse ano, o Banco Brasil. Já falou que vai crescer. Plano Safra já pegou para o segundo TRI? Não, né? Não deu tempo. Não pega. Não. Acho que ainda estão começando a chegar agora, até fui
verificar e ainda não estamos em conversa. Isso é só terceiro trimestre. Deixa eu tirar a dúvida prática com você. Plantou a manga lá, até colher a primeira safra, quantos anos? 3 anos eu colho uma caixa por pé. Entendeu? Colho aí perto de 25 quilos. E como é que é o plano? E como é que é o plano safra para esse setor? Você pega empréstimo de 4 anos? Não, são empréstimos de 6 a 8 anos, com 3 anos de carência para plantio. Tá. E aí, quando eu começo a ter a receita... Tá, que eu sempre tive uma dúvida disso. Quando eu começo a pagar, são pagamentos anuais. Então, se você pegar agora em 23, você passa a pagar a partir de 26. Exatamente, são 3 anos de carência. Eu vou 24, 25, tá, porque 26, minha dúvida eu vou pagar era no ano... exatamente. Uma dúvida bem de imbecil que eu tenho, eu vou assumir aqui. Eu começo a pagar em 24 agora. Por exemplo, uma dúvida bem boba que eu tenho. A pessoa que planta alface, até ele no gerente pedir autorização, ele já colheu alface. Então, como é que é plano safra de hortaliça e como é que era de manga? O de manga eu já sei a resposta. A manga café deve ter o mesmo raciocínio. Um período de carência, depois paga. Agora falta descobrir quem é cultivo rápido. Acho que acho que entra na linha da agricultura familiar ali, como que a gente fala, tem um nome aqui, do hortifruti, que são as estufas, tudo é uma linha diferente, mais rápida, provavelmente. Aí ele entra, na verdade, em custeio, investimento ali, mas eu acredito que tem pelo menos 1 ano de carência, Cabral, se for para investimento, se eu precisar construir a estufa, fazer o trabalho, né? Porque a maioria da questão, você fala assim, alface, aqui na minha região, alface, pimentão, eles são todos produzidos em estufas, né? Então, você tem um investimento inicial, que é construir toda essa parte de irrigação e as estufas, aí você tem uma carência, mas aí o ciclo desse que ele falou, dessa hortaliça, né? desse produto, ele é rápido, então a carência já é menor, mas todos eles vão ter carência, sim. Uma curiosidade que o Cabral queria responder é que a manga que ele está comendo hoje é uma manga da pandemia. É isso aí. Chama manga da pandemia, ele está comendo hoje. Fabrício, obrigado pela participação. Estamos com o tempo aqui já, mas agradeço muito mais uma vez e ótima semana para você. Até uma próxima. Obrigadão, um abraço. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos, boa semana. Um abraço. Valeu, ótima semana para você, Fabrício Lodi, professor, consultor de investimentos aqui com a gente também. Sempre trazendo um pouquinho dessa visão dele aí sobre as movimentações do mercado e tudo mais. Bom, agora são 3 horas e 33 minutos. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente continua batendo um papo aqui sobre toda essa movimentação do mercado. O Ibovespa continua nessa queda de 0,6%, 0,7%, com empresas de varejo, com empresas também de mineração e siderurgia liderando as baixas. Você continua com a gente, o intervalo é rapidinho. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI
COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da BMC News, BMC Market ao vivo, 3 horas e 36 minutos, chegando aqui com os principais destaques do mercado financeiro, essa movimentação, a Bolsa inclusive aprofundando um pouquinho mais as quedas, né? 0,8% de queda, com as varejistas aprofundando um pouco mais também essas quedas. Quem cai mais, lojas Renner, Via e Magazine Luiza. Depois, a gente tem as empresas de mineração e siderurgia também, Companhia Siderúrgica Nacional, Uzi Minas, em quedas de mais de 3%. E ali no meio também a gente vê empresas do setor frigorífico caindo também, né? Minerva, BRF e JBS caindo nessa segunda-feira. Tem até uma informação importante, saiu agora há pouco, que exportação de carne bovina do Brasil recuou 3,8% no primeiro semestre, impactado também por conta da desaceleração econômica da China. A gente falava, inclusive, sobre a desaceleração da China e os impactos que isso pôde ser percebido nas empresas de mineração, principalmente na Vale, mas a exportação de carne bovina também foi impactada, né? Acabou fechando o semestre com uma queda de 3,8%. 1 milhão de toneladas nesse semestre. Inclusive, teve, obviamente, a situação envolvendo a vaca louca, né, e embargo da China, que embargou, né, a exportação de carne bovina do Brasil para o país asiático. Lembrando que esse embargo já também foi suspenso, né? Agora o Brasil já está embarcando novamente. Em junho, teve uma leve recuperação da exportação de carne bovina, posteriormente melhorando, né, obviamente, o embarque para lá, mas mesmo assim, no semestre foi um recuo, né, de 3,8%. A gente viu também, né, essa movimentação nas empresas do setor de frigorífico. Isso acabou trazendo consequências negativas para as companhias e, claro, que isso acende alerta também. Marcos Seravalho e Alexandre Cabral, frigoríficos, né, tem essa perspectiva, né, também, quando o mundo vai bem, o setor frigorífico acaba indo um pouco melhor. Quando o mundo também não vai tão bem, a gente tem também um setor frigorífico que não vai tão bem assim. E a exportação de carne, Brasil bastante forte, esse setor aí, e no primeiro semestre com recuo, quase 4% para a China, também por conta da desaceleração econômica por lá, né? Isso mexe com as empresas daqui também, né? A carne é caro, né? Então você corta, né? O famoso, você corta primeiro onde é mais caro e mantém o mais barato, né? Então você mantém 1 quilo de arroz que é, sei lá, 25, 30, 20 e não manter uma carne que é 40, 50. Então isso é mundo, né? Então, a primeira coisa que sente é a proteína animal devido a preço. Quando perde o poder de compra,
Aí é o caso, a né? carne. A China não tá essa Suíça toda, o mundo não tá esse paraíso todo. Então, contei aqui, contei ali e diminui a carne. Até teve um dado interessante no 4 de julho, né? Eu brinquei, mas pode ser que tenha acontecido. Que tenha acontecido muito churrasco de frango nos Estados Unidos nesse 4 de julho. Que a carne de frango despencou e as demais proteínas estão extremamente caras. Eu digo que daqui a alguns dias sai essa estatística de alguma. Estados Unidos tem estatística tudo, de né? tudo, De tudo. maluco. Eu não duvido daqui a uma semana já ter uma dessa. Tem estatística do churrasco de churrasco salsicha. de 4 de julho. Eu não duvido, de hambúrguer. verdade. Mas é a primeira, e não acontece só no Brasil, não acontece só em países emergentes, essa troca, substituição da proteína. É lógico que não é uma troca de 1 para 1, mas você vai diminuindo. Você está comendo uma proteína, vai partindo para a proteína mais barata, e a carne de frango naturalmente e está mais barata nos Estados Unidos e em diversos mercados. Então existe essa substituição. Também na cesta básica você consegue até entender, tem algumas companhias de capital aberto, mas uma delas é a própria M. Dias, né? A M. Dias tem uma elasticidade, outros produtos dela nem tanto. Biscoito não é tão elástico assim, mas outras coisas são. Carboidrato tende a ser bastante elástico. Sabe o que é elástico nela? A piraquê. O piraquê dela é meio classe BA, o preço. Então eu digo que a Adria sente menos que o piraquê. Com crise o piraquê deve vender menos e a Adria não sente tanto. E aí, às vezes o produto piraquê ele é o dobro do preço da Adria. Eu sei disso por quê? Porque piraquê manda no Rio, né? Você vai para o Rio de Janeiro, qualquer mercadinho é piraquê. Então aqui eu acho que eles compraram até com esse objetivo, pegar um centro forte. Então você vê muito isso, às vezes você vê menos piraquê em gôndola e outras marcas de maiores às vezes diminui e você vê preço. E quando a gente teve aquele movimento lá atrás de governos anteriores, da ascensão da classe média, você vai tendo essa substituição. De alguns produtos. Pode ser até mesmo carboidrato, mas substituindo, né? Marcas, né? E preço e produtos. Porque também você não pode, por exemplo, ficar rebaixando o preço de algum produto, senão você acaba destruindo o próprio produto, né? Você acaba utilizando marcas ali de combate para entrada em algum mercado. Mas a M. Dias, talvez, que eu me lembre, é uma das campeãs. Mas, lógico, a gente começou tudo isso por conta de proteína, né? Já estamos na bolacha, já isso é vantagem. Por exemplo, a JBS está virando multimarcas, né? Ela tendo R$10 a 5 mil, exagerei, né? A R$100 na mesma base dela. Proteína animal. Então ela consegue também ir para tudo quanto é lugar, entendeu? Tem até o plant-based da JBS que... Outro dia eu comi um hambúrguer desse com o coração aberto. Não é tão ruim. Sem preconceito. Sem preconceito. Porque se você comer com o coração fechado, você já diz que é horroroso. Eu comi com o coração aberto. Tinha gosto? Tem gosto, mas não tem tanto gosto de carne, mas é um gosto leve. Mas não é carne. Não dá pra dizer que é carne. Pra mim, quem come hambúrguer de carne é o vegetariano que quer voltar a ser carnívoro, né? Mas dá pra comer sim, dá sim. Agora, como rotina, nem pensar. Nem pensar. Espero um dia que, se Deus quiser, isso não aconteça, o médico falar, você não pode mais comer carne. Porra, vai ser mal na minha vida, mano. Mas o alerta que eu deixo, Felipe, voltando para as proteínas, é que o primeiro tri, ele já tinha sido com margem muito, muito fechada, muito apertada. E a expectativa, por que subiram? Porque também era o inverso, né? De melhorar um pouquinho a receita, já explodir as margens. Explodir a margem é assim, né? Mas os preços caíram no segundo tri de proteína animal, não? Eu senti minha vida prática mais barata. Depende para quem. Eu digo assim, não, às vezes, porque elas são, como se fosse, a gente brinca, mas são players de margem, né? Então, às vezes, pode ser que caia no campo, seja até uma boa notícia para elas. Precisa ver se elas conseguem... Precisa ter sempre um ambiente econômico que ela consegue repassar isso, né? Porque se não tiver um cenário, por exemplo, que o preço para ela esteja bom, mas estiver em recessão, ela não consegue jogar isso para preço, né? Então, é um player que a gente chama de margem, né? Ela não tem ela só tem vamos supor, Marfrig. Marfrig até que tem umas que tem a ponta até o varejo da JBS, mas elas ficam com o meio da produção, né? Ela compra, processa e depois distribui. E a margem está muito apertada, está muito ruim a margem. Então, subiram, porque qualquer melhora de margem ia melhorar absurdamente as margens, mas talvez hoje o mercado fale assim, pô, mas talvez segundo trimestre, mas como é que é o terceiro trimestre olhando aqui para frente? Então, a questão, se não tiver ambiente econômico, não tem
margens desse setor. Esse setor assim, não estou falando de margem de 20%, 30%. Falando que margem gravita de 1% até 8%, 9% no melhor cenário. Margem 1% é tenso. E o margem é o que está gravitando. 1% deu um espirro, alguma coisa, é prejuízo. Margem EBITDA desse setor chegou a algo próximo disso. Entre 2%. E como se tornar atrativa? Ela precisa, o investidor. Precisa do ambiente inverso, né? Precisa voltar, ela precisa começar a comprar barato, né, o fornecedor, e ter um ambiente que estimule ela conseguir repassar preço. Posso fazer mais uma? Fica à vontade. Proteína animal, ela vende mais primeiro do que no segundo tri devido a verão? Churrasco, diversão e estresse, ou viajei total? Eu acho que tem principalmente em relação à renda, né? Se eu for pegar o ano, talvez o que estimule muito é 13º, né? Então é o quarto tri. Festas, acaba sendo festas e acaba sendo 13º, né? Estimulado para 13º. Entendi. Saravali e Cabral, aproveitando que a gente está falando desse setor de proteína, eu quero falar de uma empresa específica. Bem? Difícil é falar desse tema quando é meio-dia sem almoço, sim. Né? Tenso. A gente está falando, e na expectativa, obviamente, do follow-on de BRF também, né? Para movimentar um belo valor para captar cerca de 5 bilhões de reais, se não me engano, entrando nessa onda aí um fundo da Arábia Saudita e Marfrig também. Saravali, mais um... A gente já tem falado desse follow-on aí, mas parece que quinta-feira conclui, já precificou e vamos ter esse follow-on da BRF, né? O que a gente pode esperar com esse dinheiro no caixa da empresa aí? O que podemos esperar de próximos passos para a BRF? Primeiro para o papel, alerta que eu deixo, isso até olhando para os follow-ons recentes na nossa bolsa. Aí eu vou deixar aberto para a audiência discutir aqui no chat e em outros debates. Mas a princípio, quando a companhia anuncia um follow-on é porque ela está vendo uma tendência de valorização do papel e as empresas, quanto mais caro, melhor para elas captam mais recursos. Então tende ao papel se estabilizar ali mais próximo do preço dos últimos 30, 60, 90 dias. Né? Lembrando, quanto maior, melhor. E depois da oferta, historicamente, tende a ter uma pressão, uma desvalorização, enfim, uma maior negociação, uma queda dos preços. Então, muita atenção para a BRF e outras ofertas que podem acontecer, que são ofertas bilionárias. Não estamos falando aqui de alguns centenas de milhões, estamos falando de bilhões de reais. Então, muita atenção. Para a companhia, para as companhias, a maior parte das companhias estão preocupadas muito mais, que eu acho, de novo, quando você olha para finanças, para estrutura de capital, isso é uma decisão muito ruim, mas se a companhia chegar nessa tomada de decisão de captar recursos do acionista, que é o recurso mais caro que tem, para pagar dívida, parte disso deve acontecer com o BRF, deve acontecer com outras empresas, é uma decisão muito ruim, mas não quer dizer que as ações vão cair, porque a empresa chega num momento de alavancagem tão grande, tão alta, que ela não tem mais o que fazer, vou emitir capital pelo menos para eu conseguir pagar o que está vencendo a curto prazo, alongar a dívida, mas financeiramente, em termos de finanças, não faz sentido, tá? Ou seja, é como se você pegasse um recurso de 20% exigido de uma taxa de retorno para pagar algo que custa 15%, né? Não faz sentido. Mas uma parte desses recursos com certeza vão ser destinados para melhorar a estrutura de capital e para fazer amortização de dívida. Deixa eu tirar uma dúvida. Posso? Uma dúvida? Pode. Não, eu só ia perguntar se é melhor mesmo nesse cenário de juro alto ir a mercado e diluir do que pegar uma dívida muito mais alta com um indexador muito mais alto para que você não consegue pagar depois, né? Sempre se chegar na situação de ter que recorrer para o acionista, é porque todas as outras já foram testadas. Tá, né? entendi. Já foram testadas. Mas assim, a pior é a última da última decisão. Fundo do mundo árabe, isso não encomenda, não? Você aumenta a minha fábrica aqui, eu aumento a fábrica aí, te entrego o frango, bateu doido, mas você aumenta a participação da sociedade. Eu acho que tem Pode ter encomenda nessa história? O Brasil, e principalmente lembra... Que é um dos que ele falou, Fundo do Mundo Árabe, não sei se é Emirados, não lembro qual foi o país, e Marfrig. Será que Fundo do Mundo Árabe não foi, você já produz, aumenta aqui, mas eu quero mais ações. Certeza. Porque tem até quem quiser também no chat, ou Felipe, depois você deixa na sua rede social aí aberta, para quem já esteve lá ou tem parente lá em qualquer país,
Dizem uma lenda lá que, inclusive, virou sinônimo, como a gente tem aqui em algumas marcas, como, vamos usar aqui as marcas, tá, Felipe? Xerox, Durex, sabe, que acaba virando sinônimo. Dizem que a proteína do frango em alguns países árabes se chama sadia, ou seja, quer ter uma relação com palavras locais, mas por conta da sadia também. Aí já não muda tanto essa relação de cair, de pagar dívida, de nada. É uma encomenda. Toma dinheiro, com essa dinheiro faz uma fábrica. Mas a Brasil Foods está com uma situação bastante delicada em termos de estrutura de capital. Pode ser, fala assim, pode ser que ele esteja falando assim, ó, eu faço somente capital para também não deixar a empresa chegar numa situação pior de alavancagem. Agora, por que ela está com estrutura de capital? Porque tem muito concorrente local que está destruindo ela? Eu acho que é uma soma de fatores. Um dos desafios é a própria, olhando dos últimos 10 anos, a longo prazo. Mas quem fez um trabalho muito bom, que roubou muito market share, por exemplo, é a própria Seara da JBS. A JBS, ela apareceu com uma marca, né? Lembra que a Seara já foi de outros players e tal, mas a JBS injetou muito recurso na Seara. Hoje a Seara é um player que praticamente não existia, vamos dizer assim, né? A gente só tinha embutidos ali algumas marcas, processados, era Sadia e Perdigão, né? Hoje a gente tem uma Seara muito forte. Então, foram anos aí talvez de estratégias não bem sucedidas na Brasil Foods. Isso desde ali, vamos colocar a última lei na fogueira, porque eu sei que está acabando o tempo, e aí eu não preciso responder. Mas desde quando, uma das polêmicas que o mercado fala, desde quando entrou a Abílio Diniz, né? Lá atrás, na Brasil Foods, mas foram, na minha opinião, uma sucessão de falhas que nunca conseguiram ser... E até, para quem acompanha o mercado, eu nunca esperava que isso acontecesse, e aconteceu. O mais provável... Lembra, 10 anos atrás, Brasil Foods comprando todo mundo, né? Hoje, quem que é dono, o maior acionista querendo aumentar a posição é a Marfrig. Então, assim, é literalmente o rabo, o antigo rabo, que virou o cachorro, que agora que manda no rabo. Isso é filosófico, mano. Isso vale até um corte. Por conta do tempo, você não pode aprofundar nessa seara, Marcos Saravalli. Não vamos... Não vai se aprofundar nessa seara. Talvez numa... a gente está assim, caminhando para o final, mas eu tenho uma informação importante aqui, rapidinho para a gente repercutir, um minutinho, que Nasdaq 100 vai fazer um rebalanceamento a partir do dia 24 de julho, vai rebalancear o peso das grandes empresas justamente para tentar reduzir a concentração das gigantes de tecnologia, né, que respondem por mais da metade, 55%, das Big Techs, Microsoft quase 13%, Apple 12,5%, Nvidia 7%, Amazon quase 7%, Tesla 4,5% e Meta 4,3% e Google, Alphabet 3,7%. Uma, a classe A, né, e a classe B 3,65%. Interessante que depois dessa notícia os papéis lideram perdas na Nasdaq. É interessante, né? A gente vem falando Big Tech, sustentando os índices. A Nasdaq já vai promover um rebalanceamento para reduzir a concentração dessas grandes empresas de tecnologia. Eu sou a favor e sou contra. Muito bom. Nem sim, nem não, muito pelo contrário. Eu sou a favor porque eu entendo concentração, mas eu sou contra ele avisar isso 14 dias antes de uma mudança. Tem que ser... Isso é maldade com gestores de mundo afora, maluco. Imagina, quando você fala em Nasdaq, Apple, etc., você não fala de 100 mil reais. Você fala de 40 bi de dólares. Imagina o gestor agora lá no almoço, lá em Nova York, tranquilão. Olha só, você é um fundo indexado da Nasdaq, ok, olha só, vai mudar tudo. Como é que é? Vai mudar. Quanto é o patrimônio de 100 bi de dólares? Vai mudar tudo. Imagina a loucura. Primeiro tem que parar para pensar, fazer conta e o mercado na cara dele assim, ó. Pô, é loucura. Quer mudar? Não vejo nem problema nenhum mudar. Total liberdade para mudar isso. Mas fala, ó, daqui a 6 meses vai ser assim. Daqui a 4 meses vai ser assim. Aí dá tempo para todo mundo se achar. A não ser que essa história já tenha sido conversado várias vezes no mundo lá fora, que os gestores lá fora já estão sabendo disso, essa notícia só não chegou nos nossos ouvidos e agora se estabeleceu a data. Mas se chegar de surpresa agora, é muita maldade da Nasdaq, mano. É muita. Pegou gestor de calça curta. Pô, muita. Vai ter muito fundo se ferrando, ganhando. Era para ganhar dinheiro, vai entregar tudo por causa de uma decisão dessa.
Pronto, desabafei. Mas eu sou a favor de mudar, total. Concentrar é sempre uma droga, como aqui depende de Vale e Petro, mano. Outro dia Vale e Petro tava segurando o bolso, semana passada. Não lembro qual dia a gente tava aqui que Vale e Petro segurou a bolsa, pra cima ou pra baixo. Eu não lembro se ela tava disparando ou despencando. É só tem que mudar, mas não semana que vem, né? Bora que tem tempo. Rapidinho, Saravalli. Vamos mudar daqui 15 dias. 14, 10 para 24. Só considerações finais, então. Consideração final, pessoal, IPCA amanhã será bom e será bem recebido pelo mercado. Poucas palavras. Cabral. Esperar IPCA de amanhã que não venha nenhuma surpresa de serviço, já que ele tirou da última ata, né? Este que é o grande detalhe aí que eu espero com carinho que não venha. Que amanhã, como IPCA, ele detalha serviço separado. IPCA 15, ele dá muita restrição, aí você tem que fazer conta. Quando é IPCA fechada, ele divulga vários índices. Tomara que dos serviços venha bom. Maravilha! Amanhã, então, saberemos o saldo do IPCA. Abraço, Saravalli, abraço, Alexandre Cabral, abraço para você também que esteve com a gente desde as 2h30 da tarde aqui no nosso BMC Market. Amanhã estaremos novamente por aqui repercutindo os principais destaques do dia e, claro, tem IPCA, tem a inflação e a gente vai expandir bastante a conversa sobre o indicador. Forte abraço, até amanhã, tchau, tchau. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Vortex Beyond. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq.
E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor.